Meus irmãos, graça e paz, nesta noite de sábado aqui, eu vou fazer aqui uma reflexão sobre duas passagens bíblicas. Essas duas passagens bíblicas são Mateus 25, né, de 14 a 20, que é a parábola dos talentos, tá? E depois eu vou complementar com a passagem que tem em Tiago 2,14, que fala que fé sem obras, a fé sem obras é morta. Então vamos lá. Então, antes de começar a ler a parábola dos talentos aqui, em Mateus 25, eu quero dizer o seguinte. Então, Jesus sempre usou esse recurso da parábola, né? Porque o grande desafio dele era fazer as pessoas entenderem o mundo espiritual, o mundo celestial, né? Com coisas corriqueiras do dia a dia que estavam à sua volta, né? Então, é uma forma mais simples, né, de levar um entendimento àquelas pessoas. Então ele usou muito o recurso da parábola, né, usando aquilo que acontecia no dia a dia. E essa parábola dos talentos, ele está dizendo o seguinte, ele está falando da volta dele, quando ele retornar para resgatar o povo dele, tá? Tanto é que está aqui, se você pegar as duas parábolas anteriores, ela fala o seguinte, as duas anteriores, o dia e a hora são desconhecidos. Aí ele fala, e depois fala assim, a parábola das 10 virgens, que é um momento também de retorno. E agora ele fala aqui na parábola dos talentos. Então, por isso que, olha como começa falando. Ó. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas aquele que não tem, até o que, até o que, até o que tem, lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o que acontece? Essa palavra aqui, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, que isso aqui está falando especificamente do mundo espiritual, celestial. Ele está falando de coisa dos céus, ele não está falando, ele está usando só os recursos de conhecimento das pessoas, mas ele está falando de coisas do céu. O talento aqui, agora a grande
o bacana disso aqui é que o talento aqui nessa época aqui é o dinheiro, né? Como eu já disse, que era um valor considerável. Mas vamos ver agora na evolução do entendimento dessa passagem aqui. Então o que acontece? Ele está falando, como eu vi essa passagem aqui. Bom, o Senhor, quem é? É Cristo, é Jesus, no seu retorno. E o que eu vejo aqui? Foi confiado a eles determinado valor para ele desenvolver. Então agora eu vou trazer o dinheiro talento para talento no significado de hoje, que é o talento, é o dom, né? É a nossa habilidade. Então alguém tem a habilidade de cantar, alguém tem a habilidade de pregar o evangelho, alguém tem a habilidade de declamar, alguém tem uma habilidade de organizar o culto, alguém tem a habilidade, enfim, as diversas atividades envolvidas na obra do Senhor. Então nós estamos falando de coisas de Deus, do reino de Deus, do reino dele. Nós estamos falando de coisas do reino dele. Nós não estamos falando nada dessa terra. Nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas do céu. Tá? Então vamos lá. Então foi dado a 5. Então eu poderia, por exemplo, eu nascer com uma grande voz, né, ter uma voz bonita, ter uma voz para poder louvar a Deus, né, e ser uma bênção, né? E também eu poderia ter nascido com o dom vamos dizer, de pregar o evangelho, de ser um grande pregador, né? De ter palavra, né? De ter um dom, como eu vejo assim alguns meninos, alguns garotos que nos 15 anos, 16 anos, eles brincam de pregar o evangelho, vamos dizer assim. Brinca que eu digo assim, tamanha é a facilidade deles, né? Em comunicar, em levar o entendimento da palavra. Então, esse é outro talento, é outro dom que ele tem, né? E o de cantar, o de pregar, o de evangelizar, o de orar, o de interceder, né? Então, todos isso são talentos. O de amar, né? O de se solidarizar, né? O da fé, que tem um que tem uma fé pequena, o outro já tem mais fé, né? Mas aí o que eu vejo aqui? Que nós podemos, quando nós chegamos nesse mundo, já com aquilo que já foi nos dado pelo próprio Deus. Foi dado, né? Foi dado 1, 2 ou 3, ou 4 ou 5. E para outro foi dado 2. E para outro foi dado 1. Mas aí o que ocorre? O importante é o seguinte, que nós temos que saber que depois que nós entramos e nós descobrimos que nós temos que estar inseridos na obra, temos que estar trabalhando para Deus, nós temos que estar inseridos na obra dele, de evangelizar, de fazer alguma coisa na casa dele, nós temos que descobrir o nosso talento. Bom, o que Deus me deu? Como é que eu posso ajudar na tua casa, Pai? Né? E quando o crente depois ele se batiza e tal, ele fala assim: Pai, como eu posso ajudar na tua casa? E aí ele vai descobrir, Deus vai mostrar para ele, alguém vai começar vamos dizer assim, orientar ele numa determinada direção, e ele, a partir daí, dessa vocação nata que ele recebeu de Deus, ele vai fazer ali. Só que depois, quando ele começar a trabalhar ali, ele vai trabalhar ali e ele vai desenvolver outras coisas, outros talentos. Por exemplo, tem cantoras que hoje em dia, assim, ela começou cantando, mas hoje em dia ela canta e evangeliza. Tem pessoas que começam como pastores, só pregando, e depois começa a pregar e cantar. Tem gente que começa, né? É gente de oração, intercessor, né? E ele vai, à medida que ele vai trabalhando para Deus, que ele vai se esforçando, que ele vai buscando, que ele vai se inserindo na obra, ele vai multiplicando esses talentos. Tá? Então é essa forma aqui que eu entendi essa passagem aqui.
Por quê? E o que acontece? Essa passagem aqui, na verdade, ela está em 2 pontos. Ela está em Marcos 25, de 14 a 20, e ela está em Lucas 19, 11 a 27. Tá? Então, quem tiver curiosidade vai ver que vai ter algumas diferenças, mas é bom ler as duas que dá um entendimento melhor. Então, eu fiquei na uma até para a gente ganhar tempo aqui. Tá? Então, o que ocorre? Ele, no final aqui, né, os 2 primeiros que receberam 5, multiplicou, mais 5. Recebeu 2, multiplicou, mais 2. E o que recebeu 1 ficou com medo de perder. E teve medo de evoluir no talento que ele tinha e guardou ali, ó, ficou ali. Ó. E aí, quando o mestre volta, quando o senhor volta e pergunta, o que você fez? Ele falou, eu guardei. Então isso acontece mesmo. Se a gente tem um dom na nossa vida, quem tem um dom de escrever, quem tem um dom de pregar, quem tem um dom de cantar, e ele não utiliza, ele com o tempo ele vai perder. Ele vai perder quando ele vai se impor. E a gente vê na nossa vida pessoas que tinham um grande dom e tal, e como ele não usou, ele acabou perdendo. E ele perdeu e ele é cobrado. Então é abençoado quem recebe muito. Mas quem recebe muito, muito será cobrado. Aquele que recebeu um talento, que nessa época aqui um talento era um valor, como eu disse, considerável, ele foi cobrado. E ele diz aqui, ó, e a dica para a gente que ele está falando estritamente de coisas espirituais, é que no final ele fala assim, ó, tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lance fora o servo inútil, mas nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, nós estamos na obra, nós temos que ter utilidade. Eu não posso estar indo na minha igreja, orando pela minha família e tal, e sem obra. Né? Orar pela minha família, interceder pelo meu filho, ou pela minha família como um todo, já é obra. Mas a gente precisa fazer mais que isso. A gente precisa ter aquela voluntariedade de multiplicar. Tá entendendo? De fazer a obra aqui. Olha aqui que ele diz. O servo inútil. Ele chama o servo inútil. Recebeu, não desenvolveu nada do seu talento, do seu dom, e ficou guardando ali a volta. Então ele é um servo inútil. E ele foi lançado aonde? Ele foi lançado nas trevas. Certo? Então, esse finalzinho aqui é realmente o meu gancho que eu vou passar para Tiago 2,14. Tá? Então vamos ver aqui que o desafio, voltando aqui, como eu iniciei, o desafio de Jesus qual é? É explicar as coisas espirituais celestiais, né, com os argumentos e com a realidade que aquelas pessoas da época estavam envolvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que se Jesus chegasse hoje, ele utilizaria todo um linguajar totalmente adequado à nossa realidade. Ele falaria de telefone celular, de laptop, porque a nossa realidade, para o nosso entendimento e a nossa visão de sociedade, de tempo, de velocidade, está inserido no nosso tempo. E ele usaria com certeza os argumentos de hoje. Tá? Mas sempre existe o que eu vejo? Mesmo ele usando a parábola, existe uma dificuldade do homem entender que ele está dizendo especificamente aqui de valores celestiais, de valores de coisas intangíveis. E muitas vezes usam alguns argumentos aqui, trazendo para o lado material, mas não tem nada de material nessa passagem. Não há nada de material nessa passagem. Mas vamos lá para Tiago. Então vamos lá para Tiago 2,14. Em Tiago 2,14 ele fala assim, fé sem obras. E fé sem obras
ele fala assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, o que está dizendo aqui? Quando eu aceito a Jesus, eu aceito pela fé. Mas eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar na obra dele. Eu preciso pegar o meu ombro e falar: não, eu quero colocar o meu ombro aí embaixo. Eu quero levar também essa cruz aqui. Eu quero ajudar. Porque senão essa fé aqui vai ser morta. E a fé morrendo, o que vai acontecer? Eu vou ser lançado nas trevas. Servo inútil. Tá entendendo então como eu fiz essa ligação entre esse texto e esse aqui, tá? Que mais uma vez esse texto aqui é muito dizer o seguinte: o fulano ele é evangélico, ele é crente, mas ele não faz boa obra, quer dizer, ele não ajuda ninguém e tal. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Então, mas eu usaria outro recurso para falar disso. Eu falaria da parábola do bom samaritano, que as pessoas que têm capacidade de ver o outro numa situação difícil e ter aquela empatia de ter, né, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e falar: não, eu vou ajudar, eu vou socorrer o meu irmão. Mas essa aqui ele está usando fazendo uma comparação, uma metáfora, mas ele não está falando novamente de nada material. Ele está falando o seguinte: se você tem fé, você tem que trabalhar, você tem que fazer, tá certo? Então vamos dizer assim, foi o que me veio na leitura dessas duas passagens bíblicas, tá? O que acontece? Queria pedir desculpa mais uma vez, irmão, pelo seguinte, que eu faço isso com som aqui para dar um fundo musical, né? Mas ele tem um momento como se fosse uma propaganda, né? E aí acaba tendo essa fala aqui, né, de fundo aqui. Mas a ideia é colocar um fundo musical aqui, tá? Mas então vamos lá. Então só para concluir, tá? Então eu queria chamar a atenção, então, e fazer esse desafio. Tentem ler essas duas passagens, tentando, vamos dizer assim, tenta uma completa visão espiritual dessas duas passagens. Que apesar de utilizar coisas do dia a dia e fazer comparações com as coisas do dia a dia, com a realidade que aquelas pessoas viviam na época, né? É somente isso. Ele está falando de coisas celestiais, de coisas do reino dele, né? E quem lê e vai vendo aqui no final, ele fala exatamente. Tem um momento aqui, deixa eu ver aqui se tem aqui um finalzinho aqui que ele fala assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que aqui Abraão tinha tanta fé que ele levou o seu filho Isaque até o altar para o sacrifício. Na fé e na confiança, até o último minuto, que Deus ia prover uma solução. Tá entendendo? Então é disso que ele está falando.
tá? É disso que ele está falando, de fé sem obras, tá? Então é isso, meus irmãos, eu queria fazer esse daí, tentei correr aí para tentar passar o mais rápido possível para vocês, tá? Apesar que eu não gosto desse compromisso, eu acho que as coisas de Deus a gente tem que separar um momento, sim, mesmo que não seja com o meu vídeo, com coisa, mas você precisa de um momento para Deus, sim. Você pode tirar uma hora da tua vida para você ler a palavra, para você estudar, para você fazer o seu vídeo, para você pegar o telefone e ligar para um irmão e falar: meu irmão, como você está? Eu quero te dizer que eu te amo. Eu quero dizer que você é importante para mim, e muito mais importante do que para mim, você é importante para Deus, que deu o seu filho amado na cruz para te salvar, para te resgatar. Fique sabendo que você é amado. Então, nós temos que trabalhar. Nós temos que procurar colocar o nosso ombro na obra. Entendeu? Porque senão essa fé latente, sem o exercitar, ela vai, né? Ela vai perdendo o seu fulgor, tá entendendo? Então, trabalhar e exercitar a nossa fé é a forma de mantê-la viva, tá certo? Para que a gente não seja chamado de servo inútil, tá ok? É uma palavra assim um pouco áspera, né? Eu até peço perdão, às vezes eu sou um pouco áspero nas minhas palavras, mas é vontade de fazer, né? Eu acho que vocês têm, quem tem compreensão entende as minhas limitações, das minhas palavras, dos meus argumentos, da minha forma de me expressar, e releva tudo isso e recebe o melhor, né? E depois o Espírito Santo vai e trabalha, fala assim: ó, o que o meu servo quis dizer foi isso, 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 e aí arredonda tudo, coloca, né? Um, um, coloca, vamos dizer assim, um azeite, né? Para a palavra ser bem recebida, tá ok? Então eu oro e peço para que vocês tenham um fim de semana abençoado na presença de Deus, tá? Que vocês tenham um tempo com esse vídeo ou com o que for, com uma leitura, com estudo, ou ligando para um irmão, ou abençoando alguém com uma palavra, que vocês tenham esse momento com Deus, esse momento consagrado a Deus, esse momento dedicado a Deus, né? Que isso é uma coisa maravilhosa. A vida com Deus é maravilhosa, tá? É maravilhosa, é uma coisa apaixonante, é uma coisa que vai nos tomando, é uma coisa que vai nos abraçando, é uma coisa que vai nos trazendo conforto, é uma coisa que vai nos trazendo paz, é uma coisa que vai nos revestindo, né? E vai enchendo o nosso coração, tá? Então que vocês tenham um fim de semana abençoado, fiquem em paz, tá? Um beijo no coração de todos.